Boa tarde, paz do Senhor, tudo bem? Bom, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que com certeza Deus ele vai falar com você, porque falou grandemente comigo. Eu acredito que Deus ele sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo, conhece todas as nossas necessidades. E sempre Ele terá uma palavra, como se fosse um remédio, para nos aliviar. Então pode ficar tranquilo, ou tranquila, porque eu acredito que essa palavra hoje ela vai aliviar a sua dor e vai abençoar a tua vida. Amém? Está no livro de Atos capítulo 12, no versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, ele estava preso, mas a igreja fazia contínua oração. Olha que coisa linda. Pedro estava preso e a igreja orava. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que interessante, irmãos. O livro de Atos, ele fala de uma época que a igreja primitiva estava passando. Fala da história da igreja, e nesse tempo apresenta várias perseguições, porque Jesus ele veio para fazer a diferença na vida das pessoas. E por esse motivo, quando Deus começou a fazer a diferença na vida de muitas pessoas que ouviram a palavra, que ouviram as boas novas, isso começou a irritar a sociedade, irritar aqueles que não aceitavam o cristianismo. Então, por esse motivo, eles sempre aproveitavam algumas situações para calar a voz de Deus. Então, a única forma que eles tinham para fazer calar, para que o evangelho não crescesse naquele momento, era o quê? Perseguir a igreja de Cristo. Então aqui mostra esse texto de um tempo em que a perseguição era muito forte. Eles perseguiam demais a igreja. E esse texto aqui fala de uma situação onde tinha um rei chamado Herodes. E esse rei, ele resolveu perseguir a igreja. Resolveu perseguir a igreja. Como hoje, não de uma forma tão cruel, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas de alguma forma o inimigo vai estar sempre arrumando algum jeitinho para tentar calar a tua voz. O inimigo não está interessado, irmão, na tua casa, no teu carro, nos teus bens materiais. O que ele quer, presta bem atenção, é tocar na tua fé. Então, se é algo que você tem que preservar e procurar manter sempre para você não se entregar, não se abater, é a tua fé. O homem pode tocar no que ele quiser, mas se ele não conseguir tocar na tua fé, se você não deixar ele tocar na tua fé, você vence. É fato isso, você vence. E nesse tempo aqui, irmãos, Herodes estava em alta e ele manda perseguir os cristãos. O texto diz no Atos 12, o texto diz que ele mata Tiago e manda prender Pedro. Pedro estava ali na prisão de uma forma assim, preso literalmente. Prepararam para ele 4 vezes 4 turmas de soldados para vigiar ele. Olha que interessante, né? Com certeza Pedro ali, se você for olhar no ponto de vista humano, Pedro estava vivendo um momento de impossibilidade. Ele não tinha como sair daquela situação numa visão humana. Muitas vezes, ou talvez hoje, você possa estar vivendo uma situação semelhante a essa. Está vivendo um problema, uma situação, você olha para todos os lados e não vê condições de uma vitória, de sair dessa situação. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Pedro estava dentro da cadeia, Pedro estava ali sofrendo, mas a igreja
estava orando por ele. Amém? Eu não te conheço, não sei quem você é, eu não sei da tua vida, mas se você crê, eu, pastor Paulo, eu estou orando por você. Você crê nisso? Amém? Irmãos, se tem algo que é poderoso e muitas vezes você não sabe usar, sabe o que é? A oração. O inimigo, ele não resiste a um crente que ora. Ele não resiste a um ser humano que está de joelho prostrado, orando e conversando com Deus. O que é orar? Orar é conversar com Deus. A pergunta é, quanto tempo você não conversa com Deus? Talvez, irmão, existem pessoas que estão passando por situações difíceis. Você não pode fazer nada, você não pode ir até lá, você não pode resolver, mas você tem uma arma dentro de você que pode chamar a atenção de Deus e resolver essa situação. Sabe o que é? A oração. Como que você quer que seus parentes, como que você quer que aquela situação que nem tua é se resolva se você não ora? Se você não intercede. E o fato interessante dessa palavra, irmão, que a igreja era perseguida naquele momento, mas a igreja também orava. Tinha pessoas que oravam. Sabe por que você está vivo, irmãos? Sabe por que você está de pé ainda? Quer que eu falo? Sem medo de errar? Porque alguém está orando por você. Diante dessa situação que a humanidade está passando, o que você está fazendo? Eu não posso ir no hospital, eu não posso fazer isso, eu não posso aquilo. Tem que ficar preso dentro de casa, mas o que você está fazendo? Você está dentro da tua casa, no isolamento, mas você está orando? Então começa a usar essa arma. Se você quer ver resultado, começa a usar essa arma. Pedro estava ali, irmão. Na visão humana não tinha mais jeito. Mas a igreja orava. Olha que coisa linda, irmão. Quando você ora, o sobrenatural acontece. O sobrenatural acontece. A Bíblia fala que Pedro estava ali dormindo na cadeia, preso em 2 soldados. As cadeias presas, nos pés, preso, totalmente sem condições alguma de sair daquele lugar. De repente, irmãos, uma grande claridade acontece naquele lugar, uma luz muito forte. Pedro acorda. O anjo toca nele e fala, levanta-te. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Dentro da palavra, Deus manda falar para você neste momento. Levanta-te. Se você crê que essa palavra está vindo da parte de Deus para a tua vida, o Senhor está mandando falar para você, como aquele anjo falou para Pedro. Levanta-te. Pedro estava ali, naquela situação. Mas quando a luz apareceu, as correntes se quebraram, o anjo tocou nele e falou para ele, levanta-te. Pedro não estava entendendo nada. Irmão, você não precisa entender nada. Mas você precisa se levantar. Levanta dessa cama, irmão. Para de ficar prostrado diante dessa situação. Deus nesta tarde, Ele resolveu te visitar através dessa palavra, está falando para você. É para você mesmo que está prostrado aí, que já está se entregando para essa luta, para essa prova. Se levanta. A Bíblia fala que Pedro levantou naquele momento sem entender nada. Ele se levanta, o anjo fala para ele, coloca a sua capa. Ele arruma o cinto, amarra a sandália, coloca a capa e segue. Ele passa pelo portão da guarda. Pedro não está entendendo nada, irmão. De repente ele passa pelo portão, o maior portão que tinha daquela cidade, atravessa para o outro lado e ali então o anjo sai, o anjo vai embora. Naquele momento Pedro então ele reconhece que verdadeiramente Deus havia enviado um anjo para socorrer ele. O que Deus quer falar para nós neste momento, irmãos? Que Ele não mudou. E que a oração ela tem poder para fazer o milagre acontecer na tua vida. Deus manda falar para você que Ele não vai deixar você do jeito que você está. E essa palavra só chegou até você, sabe por quê?
para Deus confirmar para a tua vida que existe alguém orando. Alguém orou a Deus e falou: Senhor, manda uma palavra para essa pessoa, para que ela venha ouvir essa mensagem e saber que Deus não esqueceu. Naquele tempo era a festa dos pães asmos. Ele estava sendo preso ali. No dia seguinte, que era a Páscoa, ele ia ser apresentado aos judeus e ele ia ser morto. Deus manda falar para você que não é o teu fim. Essa luta que você está passando não é o teu fim. E neste momento o Senhor disse através da sua palavra que Ele resolveu mudar a tua história hoje. Deus está mudando a tua história. Do mesmo jeito que Ele fez na vida de Pedro, Ele faz na tua vida hoje também. Porque Deus ouviu a oração de alguém. Alguém orou por você. E Deus nesta tarde está entregando a tua vitória. A Bíblia fala que Pedro, quando ele viu que realmente era realmente as mãos de Deus que tinha ali feito um milagre na vida dele, ele vai até onde estavam orando. Quando ele bate na porta, até se assustaram, a jovem até se assustou, mas ali puderam contemplar o milagre de Deus. Deus, irmãos, Ele hoje resolveu mudar a tua história. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você está vivo, você está de pé, você está com saúde, livre de qualquer problema. Sabe por quê? Porque alguém orou por você. Eu quero dizer para você que a igreja está orando por você. Ainda existe um remanescente que ora. Existe um remanescente que ainda intercede por você. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu não sei qual a cadeia, qual é a prisão, qual é a perseguição, se é enfermidade, eu não sei o que é, mas Deus manda falar para você neste momento que Ele ouviu a voz de alguém que orou por você e por esse motivo envia um anjo até o teu lugar, até onde você está e diz para você: levanta e me segue, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, toma posse e receba agora um milagre na tua vida, porque Deus ouviu a oração de alguém e também ouviu a tua oração. Então receba a tua vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse. Amém? Fica com Deus.